Olá, irmãos e irmãs da Igreja Batista Chamar. É uma alegria estar com vocês nessa transmissão no nosso culto online, na quarta-feira, no estudo da palavra, quarta da palavra. Para mim é uma alegria poder criar um pequeno estúdio, um ambiente para passar esse tempo com os irmãos, onde nós estaremos refletindo, meditando na palavra do Senhor e também orando, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Nós damos graças ao Senhor porque Ele tem preservado as nossas vidas, preservado a vida dos irmãos. Estamos vivendo um tempo custoso, como diz Paulo, um dia mau, dias difíceis, e de fato precisamos do Senhor nos ajudar, precisamos da sua graça, do seu amor. Para quem não me conhece, talvez você vá acessar, eu sou a pastora Maria Elizabeth, pastora da Igreja Batista Chamar, na cidade do Recanto das Emas, Distrito Federal. Nesse instante nós estaremos orando ao Senhor, pedindo que esse momento seja um momento de graça, um momento de bênção, e que o Senhor Deus esteja com as suas mãos sobre nossas vidas. Vamos orar agora. Querido Deus, bondoso Pai, eu quero te dar graças porque mais uma vez estamos numa transmissão online, Senhor Deus, de um culto onde nós estaremos estudando a Tua Palavra, meditando nas verdades eternas das Sagradas Letras. E nós oramos a Ti, Senhor Deus, para que a assistência do Teu Espírito Santo, Senhor, seja real. Que eu aqui, Senhor Deus, seja tocada por Ti e meus irmãos que estão nas suas casas de igual modo também. Visita a cada um deles, abençoa as suas vidas. Senhor, guarda-nos do mal, guarda-nos dessa pandemia do coronavírus. Tenhas misericórdia de nós. Pai, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor está conosco, porque o Senhor é a nossa força, porque o Senhor é o nosso Deus. A quem tem nós no céu, além do Senhor. Tu és tudo para nós, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens feito, Senhor Deus, e que Tu cooperes conosco no dia de hoje. Eu te dou graças no eterno nome de Jesus. Quando a gente começou a transmissão, dá para afastar, amor? Começou a transmissão, assim que a gente começou, faço o celular para cá. Assim que a gente começou a transmissão, duas queridas irmãs já assinaram para a gente, que foi a Kelly, que esteve conosco aqui em casa ontem, a Kelly e o Marco. Minha saudação à irmã, um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Ontem esteve aqui, fiquei muito feliz. Também a Rosane, que o Senhor te abençoe, querida, abençoe sua casa. E também, agora está acessando aqui o irmão Anderson, que o Senhor esteja sobre você, e o irmão Josué. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. Agora pegue a sua Bíblia e vamos meditar na palavra do Senhor no Salmo 61, versículo de 1 ao 5. Salmos 61, de 1 ao 5. Diz assim, enquanto vocês acham a referência, graça e paz, Jússi. Deus abençoe, Dalila. Deus abençoe sua vida também. Ó Deus, ouve o meu grito de angústia, escuta a minha oração. No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Põe-me em segurança numa rocha bem alta, pois tu és o meu protetor, o meu forte defensor contra os meus inimigos. E eu te peço que me deixes viver no teu templo toda a minha vida, para ficar protegido debaixo das tuas asas. Ó Deus, tu ouvistes as minhas promessas e me deste as bênçãos que pertencem aos que temem o seu nome. É interessante aqui, esse salmo é de Davi. Davi compôs mais da metade dos salmos, são 150 salmos, e Davi ele é o grande autor de vários salmos. E, na verdade, ele vai pegar
fatos que aconteceram na sua vida, fazendo um paralelo com poesia. Então, ele vai dizer, ele estava se sentindo muito angustiado, tanto que ele diz que ele pedia a Deus, versículo 1, que ouvisse o grito de angústia. Olha só, ele pedia a Deus que ouvisse a sua oração. E aí ele vai seguir, ele vai falar que estava angustiado, o grito dá uma sensação de desespero. Aí no versículo 3 ele vai falar, no meu desespero, então confirma o que eu acabei de dizer. Onde ele estava longe da casa dele, ele pediu a ajuda do Senhor. E é interessante, meus irmãos, que a nossa segurança, de fato, está no nosso Deus. Nós temos que ter no Senhor essa pedra de ajuda, essa pedra de confiança. Quando Samuel, ele coloca uma pedra lá em Mispa, o nome no original quer dizer pedra de ajuda. Então, o Senhor Deus é a nossa pedra de ajuda. Aí ele vai dizer no versículo 2, na parte B, põe-me em segurança, numa rocha bem mais alta do que eu. Ele queria se sentir seguro e ele clama por essa rocha. E Jesus é a nossa rocha de segurança. Jesus é a nossa, é o nosso escudo. Jesus é a nossa muralha de proteção. Quem está em Cristo tem de fato essa guarda maravilhosa. E aí ele vai seguir dizendo, versículo 3, tu és o meu protetor. Irmãos, nesse tempo de pandemia, e eu confesso a vocês, meus irmãos, que eu estou em 54 anos, agora em junho completo 55, final de junho, e eu confesso a vocês, meus irmãos, eu nunca pensei em nenhum momento de a gente provar uma situação dessa. A gente assiste filme, lê algum artigo que cita fatos assim difíceis, mas a gente não pensa que vai passar por essa situação. Então, nós temos que fazer como Davi. Senhor, tu és o meu protetor. Deus, protege a minha vida, protege a minha casa, protege a minha família. Tenhas misericórdia de mim, me defende, me guarda do inimigo. O inimigo nosso não é o nosso vizinho, não é uma pessoa que passa, um transeunte que passa na rua, nem o irmão. Acredito que nós não temos inimigo na casa de Deus, que se nós tivermos, nós temos que rever a nossa fé. Mas o nosso inimigo nesse momento chama-se Covid-19. Mas é interessante que quando você olha para o seu semelhante, você olha como se você fosse... aquela pessoa fosse passar isso para você, um sentimento de suspeita, um estranhamento que está existindo. E nós temos que pedir ao Senhor para nos guardar, nos proteger. Aí no versículo 4 ele vai dizer que ele queria viver. Irmãos, a vida é uma bênção. A vida é um bem que Deus dá às pessoas. E nós temos que valorizar a vida. Valorize a vida. E aí, por fim, o versículo de número 5, quando ele fala assim, ele diz uma coisa interessante, que Deus ouviu a sua oração. Tenha certeza que o clamor que sai dos seus lábios, tenha certeza que a oração que está na sua mente, você nem moveu os lábios, o Senhor conhece toda. Lá no Salmo 139 diz, a palavra nem me chegou à boca, tu, Senhor, já conheces toda. Então, nós temos um Deus onipresente, que está em todo lugar, onisciente, que conhece todas as coisas. O Senhor conhece tudo ao meu e ao teu respeito. Então, nós somos, eu quero dizer agora, que todos nós, que vocês que estão aqui conosco nessa live, são bem-vindos para esse momento. Quero saudar o pastor Elias, a Edileuza, obrigada pela presença virtual de vocês conosco, a Ana Lídia, a irmã Isa. Quero saudar a irmã Rosário, a irmã Cida, quero saudar a irmã Maria do Socorro, quero saudar a todos, o meu querido primo Vicente, que Deus abençoe, a irmã Alessandra, Deus abençoe, com toda sorte e bênção a cada um de vocês. Vamos mais uma vez orarmos ao Senhor e logo em seguida nós iremos para o estudo da palavra, a palavra do Senhor.
Curve sua fronte e vamos ter essa oração. Senhor Deus, nós queremos te dar graças pela vida de cada um dos meus irmãos que estão do outro lado, Senhor Deus, dessa transmissão. E eu oro, Senhor, para que tu os visite. Eu oro, Senhor, para que tu os abençoe. Eu oro, Senhor, para que tu os ajude, que tu os guarde, que tu os proteja, que tu os livre de todo mal. E não somente a estes, mas toda a sua casa, Senhor. Pai, eu te peço, Espírito Santo, que tu estejas sobre nossas vidas. Venha com tuas mãos sobre nós, que nós tenhamos, Senhor Deus, a fé, a saúde mental, espiritual em ti, que a nossa alegria esteja em ti, que a nossa abundância esteja em ti. Pai, venha abençoar este momento agora de estudo da tua palavra. Abre mente, coração, para entendermos os mistérios que vêm do teu coração. Eu te dou graças e peço que tu nos abençoe, peço que tu nos visite, peço que tu estejas sobre nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, como vocês sabem, já é nosso terceiro encontro, nós estamos estudando a palavra do Senhor, baseado em Jesus, o maior personagem da história. E aí a gente falou primeiro, mostrando para os irmãos, que de fato Jesus é Deus, Ele é Deus. A gente fez 2 conversas, 2 encontros, e agora a gente está falando sobre os milagres de Jesus. A gente está focando na questão dos milagres de Jesus. Vamos ensinar sobre isso, mostrar que o milagre do Senhor Jesus eram milagres intencionais, que de fato ele queria revelar o plano de salvação, o plano de redenção à vida das pessoas. Então, assim, a gente vai trabalhar agora esse assunto, e eu queria que você tivesse a sua Bíblia aberta. Se você não tem Bíblia, alguma coisa que você tenha as Escrituras. Quero dar bem-vinda à irmã Marilene, que Deus te abençoe, irmã Marilene. Bem-vinda à irmã Aurélia, que Deus abençoe a sua vida também. Querida Jússi, já dei a saudação, mas obrigada pelo que você passou a chamada para os irmãos. Muito obrigada. Vamos então falarmos algumas coisas. Lá em João 9, você pode localizar comigo, Evangelho de João, capítulo 9. Observe esse evangelho. Eu já falei para vocês que João apresenta Jesus de forma diferente dos outros 3 evangelhos. É um evangelho mais pessoal, onde ele apresenta Jesus como Filho de Deus, o divino, o homem divino. De fato, esse é o foco que João dá. E em João, no capítulo 9, vai acontecer um fato muito interessante. Jesus está passando e ele encontra um cego. O texto, no versículo 2 de João 9, eu vou ler do 1. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. É importante essa narrativa de João. O homem que Jesus encontrou quando ele caminhava era um homem cego, e cego desde o seu nascimento. Então esse homem não via a luz, ele estava em trevas. Quando você fecha os seus olhos, você não tem a sensação de trevas. Então Jesus vai, e aí os discípulos fazem aquela conversa sobre esse homem cego. Versículo 2 diz assim: os seus discípulos perguntaram: mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Essa ideia aí de alguém pagar pelo pecado do outro. E nós sabemos que não é bem assim. A ideia da reencarnação de vidas passadas. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que o pai não leva o pecado do filho, nem o filho leva o pecado do pai, mas a alma que peca, essa morre. É isso que a Bíblia diz. Nua e crua. Se eu pecar, eu vou ser punido pelo meu pecado. Então não tem essa ideia. Talvez fosse uma ideia recorrente a alguma seita do judaísmo. Aí Jesus disse: ele é cego sim, não por causa dos pecados dele, nem por causa do pecado dos pais dele. Jesus, ele reconhece, ele é cego, nem por causa do pecado do pai nem da mãe. Versículo 4.
precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou. Aí Jesus, olha o versículo 5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Olha que interessante, vamos parar aqui para analisar. Jesus olha, vê que o homem era cego de nascença, os discípulos fazem um diálogo com Jesus, aquele homem andava como? Em trevas. Em trevas. Aí no versículo 5, Jesus vai dizer uma coisa que parece que não tem nada a ver com milagre. E é, na verdade, a fonte principal desse milagre que vai ser operado. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Olha que interessante. Jesus é a luz do mundo. Observe o versículo 6. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou lama nos olhos do cego e disse, vai lavar o seu rosto no tanque de Siloé. E aquele homem, a partir do versículo, ainda no versículo 6, o cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Eu não quero entrar no detalhe do cego, Jesus ter feito o lodo com seu cuspe na terra e ter passado nos olhos do cego. Isso agora não é relevante. O que é relevante é o seguinte, Jesus disse, eu sou a luz. E aquele homem estava em que situação? Ele estava nas trevas. Olha só, o milagre do Senhor Jesus, como eu disse para vocês, ele é intencional. O Senhor não vai fazer um milagre e deixar ao léu, porque ele quer se revelar como Deus Criador. A cura do cego de nascença é a melhor ilustração da ação iluminadora de Cristo, onde o entendimento da pessoa se abre para desvendar os segredos de Deus. Todas as pessoas que não conhecem a Cristo estão em trevas. Todas as pessoas que estão aí, estão andando, ó, são pai de família, trabalhadores, pessoas boas entre aspas, não vou falar boa no sentido social, mas eu estou falando, a Bíblia fala que nenhum de nós é bom, tá na palavra. Então, esse homem estava em trevas. Querido, nós também, antes de conhecermos o Senhor, nós estávamos como? Em trevas. Trevas. Nós não tínhamos entendimento espiritual. Nós não tínhamos, nós não víamos nada diante de nós. Nós tropeçaríamos em nossos pecados. O pecado cercava a nossa vida. Então, esse homem aqui de João 9, esse cego de nascença, é cada um de nós. Conhecemos a luz do mundo, que era Jesus. Por isso que ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. É isso que é importante. Eu quero dar uma saudação para o irmão Mauro César e irmã Josélia, que Deus abençoe a vida de vocês. Irmão Fernando, irmã Lurdinha, que alegria, que Deus abençoe a vida de vocês. Irmã Aline, que o Senhor abençoe a sua vida. E o Eslane, amada do Senhor, obrigada por você estar nessa live conosco. Então, Jesus ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Irmãos, tem coisa pior do que não ter o entendimento esclarecido para ver a luz. Tem. A gente vai fazer essa transmissão aqui para os irmãos, a gente tem que acender a luz, colocou a luz aqui em frente ao celular, colocou a luz aqui em cima, ali tá, para vocês terem uma visão do que está acontecendo aqui. Se nós apagarmos a luz, vai ser impossível essa transmissão, vocês vão ter só acesso à minha voz. E há pessoas que estão no mundo em trevas, fazendo a sua vontade, andando nas trevas. Então, o cego de nascença é a maior ilustração da ação de luz, de iluminação, da graça de Deus que é feita na vida do homem. Que Jesus é a luz. Interessante. Jesus, de fato, é a luz do mundo. E a gente vai pegar um texto que fala sobre isso. Volta aí a sua Bíblia para João 8. João 8, versículo 12, que é contexto desse texto. Observe. João 8, 12, diz assim. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse, eu sou a luz
do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Ele não só trouxe luz para o cego de nascença, que passou a ver pela ação poderosa de Jesus, mas ele é a luz para todas as pessoas. Todas as pessoas, ele é a luz. Muito bem. Outro fato importante é que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele faz em três momentos nas narrativas do Evangelho, ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Por que isso é importante? Ele alimenta a multidão. Quer dizer o quê? Que Jesus é o alimento básico. Guarda isso que eu estou falando para você. Você precisa de Jesus em tudo. Ele é o sustento básico para a tua vida. Nenhum de nós pode viver sem o alimento básico. Você precisa do pão, como disse Jesus na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Todos nós precisamos do pão. E aqui Jesus aqui ó, o texto que a gente está meditando. Jesus é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Pega João no capítulo 6, versículo, vamos lá. Estamos em João, só volte. João 6. Eu estou sem a referência aqui, mas eu conheço esse texto de cor. João 6, versículo 51, observe. João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vou repetir. O pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Jesus, ele é que sustenta a nossa vida. Amém? Então, a multiplicação de pães e peixes, Jesus está dizendo, vocês não podem fazer nada sem mim. João 15, sem mim nada podeis fazer. Eunice, que Deus abençoe você, querida Eunice Maria, com toda sorte e bênção. Então, é muito interessante que nós pensemos nisso. A ação vivificadora de Jesus. Ele é que dá vida. E ele diz que dá vida mesmo depois que a pessoa morrer. Mesmo nós estando mortos em delitos e pecados, ele nos dá vida. Lê Efésios capítulo 2, a narrativa vai falar sobre isso. Todo o capítulo 2 de Efésios. A purificação do leproso é novamente a ação, o milagre de Jesus acionado para abençoar uma pessoa imunda pela lepra. E quando se fala de pecado, pensa nas escrituras, pensa em lepra, não é verdade? Pensa em lepra. Jonathan Wesley, que Deus abençoe vocês. E aí é muito importante que nós analisemos essa questão. Vamos lá para o texto sagrado. Mateus, volta a sua Bíblia aí. Mateus, capítulo 8. Mateus 8, 2 e 3. Observe as escrituras. Então o leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Noutra versão, você vai achar, eu sei que o Senhor pode me purificar. Certo? Versículo 3. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, sim, eu quero. Você está curado. Aleluia. Aí a gente se impressiona com esse milagre. E realmente é uma maravilha, porque só o Messias, só Yeshua HaMashiach podia fazer esse milagre. Purificar o leproso da sua lepra. Mas Jesus purificou aquele leproso. E agora ele vem e nos purifica de qual lepra? A lepra do nosso pecado. O mal do nosso pecado. Aquilo que é barreira que nos separa de Deus. E o Senhor, no caso aqui,
a purificação era visível, era na pele que a lepra estava. E aí a pele dele passou a ser limpa. E aí ele ficou purificado, ele ficou curado. Jesus também tem nos limpado com o seu sangue. Aleluia! Pelo seu sangue nós somos purificados. Por isso, irmãos, nós temos que abandonar as obras que não agradam a Deus. Abandonar as coisas que não podemos conhecer Jesus e estarmos leprosos dentro de nós. Cultivarmos coisas dentro de nós que é a lepra, que é o pecado. Pastora, quais são as coisas que podem me separar de Deus? A mentira, mentira nos lábios. A maldade, a inveja, a raiva descontrolada, que é a ira, infidelidade conjugal, você é casado, tem seu esposo, e você é infiel, a imoralidade, não é verdade? A fofoca, a maledicência, a murmuração, são lepras dentro, mas Jesus pode purificar. Jesus, ele tem poder para purificar essas coisas de dentro de nós. E nós gerarmos os frutos do Espírito. Lá Gálatas 5, de 19 ao 20, vai falar das obras da carne. A partir do 21 e 22, vai falar do fruto do Espírito. Que acontece na vida de quem? Na vida de alguém que um dia foi purificado pelo poder de Jesus. Eu acho interessante que quando o leproso se aproxima de Jesus, ele fala: Senhor, se podes, o Senhor pode me purificar, se o Senhor quiser. Na minha versão antiga, que eu tenho aqui a Bíblia, aqui na atualizada, fala assim: Senhor, se podes me curar, podes me purificar. Ele faz uma pergunta a Jesus. Aqui já na minha Bíblia, na linguagem de hoje, está fazendo uma afirmação. E aí Jesus vai responder uma coisa muito interessante. Sim, eu quero. Querido, é desejo do coração de Jesus nos purificar. É desejo do coração de Jesus nos santificar. É desejo do coração de Jesus a vida de Deus ser implantada em nós. Os valores de Deus serem projetados em nós. Os ensinos de Deus entrar no nosso coração. Então, Deus quer tirar de nós essa lepra. Deus quer tirar de nós o pecado. Cada dia, Deus quer tirar da minha vida, da sua vida, a lepra, o pecado que se manifesta. E aí, eu só casando com Colossenses capítulo 3, versículo 5, Paulo vai falar: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí Paulo vai dizer o que é essa natureza terrena? É a natureza leprosa, a natureza caída, a natureza adâmica. Mas vamos seguir. Muito bem. Da ação que livra o ser humano da contaminação moral. Então, irmãos, hoje em dia, a tecnologia ela tem um lado muito, muito bom, que é a agilidade que você tem para acessar as pessoas, para você ter as relações. É interessante, eu estou aqui na minha casa, você está na sua casa ouvindo a palavra, talvez em algum momento pode travar. Eu quero até perguntar a algum irmão se está travando a nossa transmissão, dá um alôzinho, pastora, está travando e tal, para que a gente possa ver o que o Diogo aqui como técnico geral pode fazer. Mas veja só, hoje em dia as pessoas são intocáveis. Você sabia? São intocáveis. As pessoas não aceitam ser repreendidas. Não aceitam ser exortadas. Serem chamadas a atenção. Irmãos, nós temos que ser discipulados. O que é o ensino da palavra de Deus? É para tirar os carrapichos da ovelha. É para tirar as obras da carne do nosso coração. É para nós entendermos as verdades de Deus. Eu preciso todo dia, você precisa todo dia. E isso tem que acontecer. Então, é algo assim que é muito importante, essa ação. E a gente tem que pedir a Deus para nós não irmos no curso desse mundo.
Nós temos que andar na contramão desse mundo, como bem disse o Dr. Stott, naquele livro maravilhoso, A Mensagem do Sermão do Monte, onde ele fala contra a cultura cristã. E nós temos que ter uma contracultura. Bem-vinda, irmã Maria Dione, que Deus te abençoe. Vamos lá. Os milagres realizados por Jesus não tinham o objetivo de satisfazer o desejo especulativo das pessoas, nem criar uma onda de popularidade. Por diversas vezes, quando Jesus curava alguém, o que Jesus dizia? Não contes a ninguém. Com os 10 leprosos, que só um voltou para agradecer, lá de Lucas, ele falou assim, vai e te mostra ao sacerdote. O sacerdote vai constatar que você foi purificado. Voltem ao sacerdote e contem. Ricardo Alexandre, meu irmão, que alegria. Então, é muito importante que nós pensamos isso. Jesus não fez milagre para ganhar notariedade, não. Jesus não tinha um projeto político. Jesus não tinha um projeto de conquista da popularidade perante a população. Não, não era essa ideia de Jesus. Os milagres de Jesus eram a demonstração de que as forças salvadoras do reino de Deus que estava sendo implantada, e ele estava falando desses sinais do reino de Deus, estavam em ação. As forças do reino de Deus, que é o quê? A sua graça, o seu amor, sua bondade, os anjos, a sua presença, estavam sendo manifesta. Em quem? Em Jesus. Algo maravilhoso aconteceu. Só para você saber disso, eu estou sem essa anotação, mas eu acho que eu tenho ela decorada. Mateus, capítulo 4 de Mateus, não está nas minhas anotações aqui, mas eu lembrei de memória, versículo 12 ao versículo 17. Observe que é interessante que eu vou falar dessa força do reino de Deus que Jesus representa. Vamos lá. Quando Jesus soube, Mateus 4:12. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Essa região da Galileia, sabe como é que ela é chamada? Galileia dos gentios. Dos gentios. O que é Galileia? O que significa isso, pastora? Não morava ali crente, não. Era gentios. Não morava o povo escolhido ali, não. Vamos continuar. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia. Ou seja, na cidade de Cafarnaum, novamente a ideia. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Terra de Zebulon, terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia que moram os pagãos. Olha que interessante. O povo que vive na escuridão, lembra do cego? Cego de nascença? O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Olha que coisa. Jesus era como um facho de luz da glória de Deus. Irmãos, isso tem que empolgar o nosso coração, isso tem que nos animar, isso tem que nos deixar felizes, alegres, amém? Então, quando Jesus começou a manifestar-se lá, e ele se manifestou pelos milagres, se manifestou pelo ensino, pela presença dele, o que acontece? Os sinais começaram a acontecer e a graça de Deus começou a ser revelada. E são as forças salvadoras do reino de Deus em ação. Que é, amor? Só fala que tá dando trabalho aqui. A câmera não tá mexendo, mas tá dando foco pro outro lado, não sei porquê. Tá dando foco errado aí, irmãos? Se estiver dando foco errado, vamos ver como é que a gente faz para consertar isso. Melhorou, Ju? Ok? No celular dos irmãos tá errado, mas no celular tá centralizado. Tá, mas... então vamos lá, vamos continuar. Defeito do YouTube. Muito bem, pegue aí o texto. Mateus, outro texto. Sempre a gente vai estar nos evangelhos, hein? Mateus 12:28. Irmã Isabel, se você está assistindo, dá um alô aí, irmã Isabel. Porque domingo eu esqueci
Dá a paz para sua família, para a senhora, para o seu esposo, irmão Antônio, a Paloma, a Sarinha, a Aline. Dá um alôzinho para nós aí, querida. Mateus 12, 28. Observe o texto. Mateus 12, 28. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. Isto é prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Aleluia. Satanás imperava. Satanás estava na mente das pessoas, estava na cultura. Irmãos, Satanás está muito presente na cultura, muito presente nas artes. Eu não estou dizendo que as artes são más, não estou dizendo isso. Que existe uma presença muito presente, até mesmo no conhecimento humano, que nega a criação, que nega o poder de Deus. Mas o texto está dizendo, aqui de Mateus 12, 28, que Jesus começou a fazer sinais, e esses sinais que expulsava Satanás era o sinal maior do reino de Deus. Quando a gente pensa em Satanás, o que a gente está pensando? Em ódio, em raiva, em violência, em subjugar o outro, não é verdade? Valores das trevas. Quando a gente pensa em reino de Deus, a gente pensa nos valores do reino de Deus. Paulo, lá em Romanos 14, 17, dizem que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se há um ambiente de justiça, de equidade, de bondade, a manifestação do reino de Deus. Amém? Eles revelam o domínio completo de Jesus sobre todos os seres e poderes do universo, sejam os visíveis e invisíveis. Para você pegar esses invisíveis e visíveis, é pegar Colossenses, capítulo 1, versículo, acho que é 14. Pode ler o capítulo 1, que vai falar sobre esses poderes aí. Físicos e espirituais também. Os elementos da natureza, os demônios, as enfermidades e a morte se curvam diante da palavra de Jesus. Amém? O último inimigo a ser vencido será a morte. E Jesus venceu a morte. Oh, glória! Então, tudo se curvou. A natureza, o vento e o mar se curvaram. Ele passou numa figueira, lançou uma palavra, ela morreu. Irmão, Jesus tinha um poder fora de série, inimaginável. E aí, isso é muito importante que nós pensemos sobre isso. O propósito final dos milagres não é entreter os seres humanos. Irmãos, tem gente aí fazendo milagre de expulsar demônio de pessoas, de exorcismo, e faz o maior sensacionalismo, entrevista o demônio, pergunta o nome. Irmão, por favor, aquela pessoa que está com aquela possessão é um ser humano que Deus ama. Deus não gosta disso. Qual é a base bíblica para isso? Só lá de Marcos 5, mas ali foi uma coisa excepcional. Só tem essa narrativa nos evangelhos. Pode observar. Muito bem. Então, o propósito maior não era entreter. Como se Jesus fosse um mágico. Jesus não é mágico. Mas confrontá-los com as realidades do reino de Deus e levá-los a uma decisão de fé. Amém? Então, os sinais do reino de Deus é para levar os ouvintes, os que participavam daqueles sinais, a uma decisão de fé, a uma decisão de amor. A quem? A Senhor Jesus. A suscitar fé no seu coração. Amém? Olha só, no milagre aparece tanto o dedo de Deus, que realiza o milagre, quanto o dedo de quem é utilizado para que o milagre seja realizado. Então, Jesus é um canal de Deus manifestar-se e assim por diante. Então, é algo assim da gente estar aqui pensando. O que você quer que eu faça?
Nada. Só tô falando que Deus Irã, que Deus te abençoe, meu anjo. Flaviana, que o Senhor te abençoe com toda sorte e bênção. Vamos lá. Eliane Soares. Eliane, como é que você está, minha linda? Tá tudo bem? A paz do Senhor. Obrigada por você estar assistindo essa transmissão. Muito bem. Então, aponto que isso era para apontar para que direção? Para a glória de Deus. E quais são alguns sinais do reino de Deus? O sinal que eu julgo mais importante é o ensino de Jesus. Os ensinos que Jesus fazia. Que ele ministrava. Ele falava muito, os seus discursos, a forma como ele se colocava. É muito importante. Mas os sinais concretos, vamos pegar. Mateus, pega a sua Bíblia. Minha só vou voltar uma página. Mateus 11, quando João estava preso, que ele mandou 2 emissários perguntar a Jesus se de fato Jesus era o Cristo ou deveria esperar mais alguém. Vamos observar esse texto. Mateus 11, de 2 a 6. Observe. João Batista estava na cadeia e quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou algum dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Observe. 5. Digo a ele que os cegos veem. Muito importante. Os coxos andam. Os leprosos são curados. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E os pobres recebem o evangelho. Amém? Jesus vai dizer àqueles emissários de João os sinais que estavam se operando da manifestação do poder de Jesus. Eram sinais. Aí eu pergunto hoje à igreja, será que Jesus não tem esse mesmo poder? Tem. Será que ele não pode agir do mesmo jeito? Age. Como é que ele vai fazer isso agora? Através da igreja. Havia o dedo de Deus e a mão de Jesus sobre os milagres que eram operados. Agora Deus age, Jesus age através da igreja. Mas a igreja, esse poder é liberado para que a igreja sirva. A igreja está aqui no propósito de servir ao Senhor e servir as pessoas. Amém? Então vamos pegar algumas peculiaridades dos milagres de Jesus. Deixa eu ver aqui a hora. Mais uns 10 minutinhos, eu vou falar a primeira coisa. Então, é muito importante que a gente pense nessas peculiaridades que tinham no milagre de Jesus. Primeira coisa que eu quero colocar como algo importante, que nos milagres de Jesus, Jesus fazia milagre pelas artes mágicas ocultas. Jesus nunca fez isso. Nunca fez isso. A ausência de artes mágicas. Nunca. Vamos lá. Não há nada nos milagres de Jesus que seja semelhante a práticas mágicas de qualquer época. Não há palavras mágicas e precauções de magos ou mágicos, nem rituais de qualquer espécie. Guarda isso. 100 e poucos anos que a psicanálise foi criada por Freud. Ele criou a hipnose. A hipnose existia, mas ele criou uma hipnose mais elaborada, que a pessoa perdia a consciência e era conduzido pelo hipnólogo que estava ali trabalhando, não é? Isso, de certa forma, é uma ciência oculta, porque se bebeu em algumas artes mágicas. Mas o Senhor Jesus, ele não usou de nenhum subterfúgio dessa forma. As pessoas que eram curadas ficavam conscientes, estavam conscientes, cônscias do que estava acontecendo com elas. Elas não perdiam a consciência. Aqui perto da minha casa, 60 quilômetros, tem a cidade de Abadiânia. 60, né, amor? 70. Sim. Tinha aquele João de Deus, que está atualmente preso. Ele está agora com prisão domiciliar, foi a última notícia que eu soube dele. Ele fazia muitos sinais
aqui em Abadiânia. Uma vez a gente estava indo para Pirinópolis, não foi, João? E a gente se perdeu na pista que segue para Pirinópolis, e a gente foi parar em frente lá o centro lá dos espiritualistas, lá em Abadiânia. Nós ficamos assustados, eram milhares de pessoas, não era, amor? Tudo de roupa branca ali, por conta disso. A cidade de Abadiânia vivia em decorrência disso, em decorrência das obras daquele homem. Vinham pessoas da Europa, dos Estados Unidos, do mundo inteiro para ver as obras que aquele homem fazia. E depois nós descobrimos muitas coisas terríveis, abusos sexuais, manipulação, roubo, mentira, engano. Irmãos, misericórdia, a lista é grande, mas o Senhor Jesus, tudo que ele fez era bom. Tudo que ele fazia era puro. Tudo que ele fazia era na luz. Jesus não usava subterfúgio. Então, quando o leproso chegou em Jesus, Jesus não deixou aquele leproso, que nós acabamos de ler o texto, lá de Mateus 8, no estado de transe. Não. Jesus o curou, liberou uma palavra sobre ele e este foi curado. Não havia indução a isso, não havia esse subterfúgio, escape, amém? Que você entenda isso. Não havia rituais, Jesus não levava ninguém para uma sala oculta de alguém que ele conhecia e lá fazia uma sessão com essa pessoa de forma oculta. Jesus nunca fez isso. Ele fazia as coisas na frente de todas as pessoas. Ele não manipulava as pessoas. Ele não exercia domínio sobre as pessoas. Isso é muito importante que eu diga aqui. Porque a igreja tem que seguir esse modelo. É esse padrão que nós somos instados a seguir. Nós não temos o direito de manipular quem quer que seja. Então, não existia ritual de nenhuma espécie. Geralmente sua palavra era suficiente. Jesus lançava uma palavra sobre a vida da pessoa. Não foi assim com o leproso de Mateus 8? Senhor, tu podes me curar? Tu podes me purificar? Jesus responde, sim, eu quero. E ele lançou a palavra. E a pessoa foi imediatamente curada. Isso casa-se com João capítulo 1, que fala que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E todas as coisas foram criadas por ele. Então, Jesus chama a existência aquilo que não existe, porque ele é o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é muito importante que diga isso. Lá na cura do servo do centurião, o centurião diz, nem precisa entrar na minha casa, basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Bastava uma palavra. Jesus curava pela palavra. Ele dava uma ordem. Essa ordem acontecia onde? No mundo espiritual. E as pessoas eram abençoadas. O milagre era realizado. A igreja evangélica faz isso também. A gente coloca a mão sobre a vida das pessoas e se o Senhor quiser manifestar a sua graça, o seu perdão, o seu amor e misericórdia, Ele vai manifestar. Tem muitos testemunhos no meu ministério de pessoas que foram tocadas depois da oração, estavam sentindo tal coisa, foram curadas, foram abençoadas. Isso é o poder de Deus em ação que foi passado para a igreja. Mas não existe nenhuma sugestão para a pessoa, nenhuma manipulação da pessoa. Guarde isso, porque existem práticas do meio neopentecostal que não são práticas bíblicas, que não são práticas no Novo Testamento, que não encontram guarida no Novo Testamento. Guarda isso que eu estou falando para vocês. Leva a pessoa a sugestão, não vem de Deus. John Michael, que o Senhor te abençoe, meu filho. Então, ele fazia isso. Em outros casos, suas palavras são acompanhadas por alguma ação. Essa ação não é um ritual. Parece destinada a estimular a fé na pessoa que vai receber o milagre. Amém? O texto de João 9. Ele cuspiu na areia e fez lodo. Ele
Vou pegar daqui a pouquinho um outro texto. Então, ele pode fazer isso. Por exemplo, ele tocou no leproso. Ele tocou, ele lançou ele deu a palavra e ele tocou e aconteceu o milagre. Observe agora, Mateus, volte aí, Mateus 9, versículo 29, observe. Ele toca nos olhos de 2 cegos. Mateus 9, 29, observe. Jesus tocou nos olhos deles e disse, então que seja feito como vocês creem. 30. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus disse para eles não contarem a ninguém. Amém? Observe o 28. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou, vocês creem que eu posso curar vocês? Eles estavam pedindo a Jesus o quê? Algo. Observe o versículo 27. Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a seguir gritando, Filho de Davi, tem pena de nós. Jesus lançou uma palavra, tocou e se manifestou o poder de Deus. Por que isso acontecia com Jesus? Não pode acontecer conosco? De fato, pode. Eu creio ainda que os dons se manifestam. Eu lamento em dizer, irmãos, com honestidade aqui, Madília, irmã Isabel, irmã Isabel, Deus da graça, Deus abençoe a senhora, a sua casa. Então, olha só, que há muita manipulação por aí, irmãos. Há muita mistura no evangelho, mas há um evangelho puro, sim. Há gente de Deus séria. Mas, desculpa o que eu vou falar, mas há muita gente fazendo molecada, irmãos. Misericórdia. Parece mais show. Parece mais show de horrores. Humilha as pessoas. E constrange as pessoas. Irmãos, misericórdia. Não é assim que deve ser. Na igreja, no nosso pastorado, eu oro em particular com a pessoa me procura, eu peço que depois do culto a pessoa permaneça e vou até a pessoa e oro na igreja. Quando a pessoa me procura, eu oro na minha casa ou no momento que eu encontro com a pessoa. Mas eu não fico expondo a pessoa, porque nós não temos esse direito, meus irmãos. O Senhor Jesus é o nosso modelo de ministério. Meu modelo de ministério é Jesus. E eu tenho que seguir o que Jesus fazia. Amém? Então, é algo de nós pensarmos, porque o que nós temos visto acontecer, eu vou evitar citar as igrejas, que os irmãos já sabem quais são essas igrejas. Mas, misericórdia, parece um circo de horror. Onde há muita manipulação, há muita coisa estranha, há fogo estranho no altar. Irmã Cristina, que Deus abençoe, irmã Cristina. Elza, Deus abençoe você, o Zenon, com toda sorte e bênção. Muito bem. E aí, Jesus, ele não manipulava. Então, ele fazia. No homem que era surdo e gago, observe, volte aqui, Mateus, ó. Mateus 7, 31 a 37. O Diogo está dizendo que está tendo um problema de foco. Alguém está vendo essa questão do foco aí? Passa pra gente. É no Facebook nosso? É no nosso Facebook. Meu Deus. Mateus 7, 31 a 37. Observe. A referência está errada, né? Só um minutinho. Procura essa referência aí no YouTube, Diogo. Cura do surdo e gago para mim. Então, Jesus, ele tinha não, porque ele vive, né? Ele tem esse poder. Ele tem esse poder maravilhoso. E esse poder ele deu à igreja. Se nós pegarmos as narrativas dos evangelhos,
Jesus falou assim, como o Pai me enviou, eu envio vocês, receba o Espírito Santo. Ele vai dar esse poder à igreja. E a igreja tem que se apossar, de fato, desse poder. Irmão Vitor, com toda sorte e bênção, que o Senhor te abençoe. Mas a igreja pode dar a palavra de vida. A igreja tem a palavra de vida eterna. A palavra de esperança. Diogo, o foco está normal, o foco está ótimo. É só aqui mesmo. Estou dando retorno. Obrigada, minhas irmãs, pelo retorno, Dalila e Jússi. Então, ele tem a palavra de esperança. Então, a igreja tem que privilegiar o quê? A igreja tem que privilegiar a pregação. A boa pregação da palavra. A boa pregação da palavra. Irmãos, é Marcos 7. Vai para Marcos. Marcos 7, 31 a 37. Observe, é a última referência da noite, meus irmãos, porque nós já estamos quase com 1 hora de transmissão, né, Jogo? E a gente não vai se deter de mais, não. Mas vamos lá, Marcos 7, 31 a 37. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e para a região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar. Pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem, Efatá, que quer dizer, abre-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Sem dificuldade. Olha que interessante. Observe. Jesus ordenou a todos que não contasse para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais as pessoas falavam o que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admirados e diziam, tudo isso que ele faz bem. Ele está até mesmo, faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Olha a operação de Jesus sobre a vida daquele homem. Observe o texto, versículo 33. Jesus o tirou da multidão. Eu não vou pregar nesse texto, não. É uma pregação aqui. Jesus o tirou do meio, desculpa a expressão, do furdúncio, do burbúrio, no meio ali das pessoas. Jesus o tirou. Vamos lá, seguir. Quando Jesus o tira, põe no meio, Jesus o tira no meio da multidão, aí pega os dedos e coloca nos ouvidos. Jesus pega seus dedos e coloca nos ouvidos daquele homem. Olha o trabalhar de Jesus. Mas o texto vai dizer mais coisas. Depois, ainda continua no versículo 31. Em seguida cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. É até estranho, não é? Mas é o jeito que o Senhor faz. Versículo 34. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem, Efatá. Olha como é que Jesus opera esse milagre. No leproso, Jesus toca, libera a palavra, ele é purificado. Em outros milagres, Jesus só lança uma palavra, a pessoa recebe. Mas esse caso aqui, o caso de Marcos, capítulo 8, que a gente vai analisar no outro momento, vai mostrar que ele tem uma forma particular, peculiar de agir, de trabalhar. Vai mostrar isso, ele fazendo as coisas dessa forma. E ele vai lançar uma palavra, Efatá, que é abre-te. A gente não vai fazer uma hermenêutica aqui nesse texto, porque não é o caso, eu tinha que ter me preparado melhor. Mas observe o versículo 35. Naquele momento, os ouvidos do homem se abriram,
a língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Irmãos, eu já vi coisa nesses pregadores aí neopentecostais que é uma vergonha. É uma forçação de barra, é uma coisa estranha. Mas o Senhor, quando ele fazia um milagre, ele fazia de modo que era completo a obra dele, era completo aquilo que ele fazia. O Senhor não deixava as coisas pela metade. Ele fazia as coisas com perfeição. E o nosso modelo é o Senhor Jesus. O nosso referencial é Jesus. Então, ele não usou artifício de mágicas, de rituais, de sensacionalismo, de hipnose. Não! Ele lançava a palavra. Quando muito ele tocava, fazia saliva. Era o máximo que ele fazia. E o poder de Deus se manifestava. Olha o versículo 37. Tudo que ele faz bem. Havia uma perfeição naquilo que Jesus fazia. E isso deve nos deixar felizes. Isso deve alegrar o nosso coração. O meu, o teu coração. Se ele fez com perfeição na vida desse surdo mudo aqui, ele fará na sua. Ele fará na minha. Porque ele é o mesmo ontem, é hoje e o será eternamente. Ele é o Senhor, ele é Deus. Eu não sei qual é a situação que você está vivenciando. Eu não sei como é que você está. Mas eu sei que Jesus, ele pode agir na sua vida. Vá a ele em oração. Vá a ele de forma humilde. Se coloque diante dele, porque ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de bondade. Ele é um Deus de compaixão. Ele se compadeceu desse surdo, desse mudo aqui. Ele se compadeceu do cego. E ele se compadece de cada um de nós. Talvez muitos de nós estamos numa situação assim difícil. Outros nem tanto. Vá até Jesus. Ele tem resposta. Ele tem milagres. Ele tem bênção para fazer na sua vida. Mas ele não usava rituais. Eu já vi pessoas falando isso. Ah, Jesus... Irmãos, Jesus não usava rituais. Os evangelhos narram os milagres. Era a luz do dia, era céu aberto, era na via pública. Não havia forçação de barra. E nós temos em Jesus esse modelo. Então, que a gente vai parar por aqui, porque são 9h05, e a gente na semana que vem vai continuar falando desse assunto. Mas com certeza... esse assunto ele é muito mais profundo, muito mais intrigante do que nós podemos pensar, do que nós podemos imaginar. Então, os irmãos, a gente vai orar ao Senhor agora, mas antes eu queria só prestar uma conta aqui do negócio. Os irmãos nem sabem, né? Mas é só uma coisa. Na última quinta-feira eu ganhei 10 cestas básicas e quando foi segunda-feira nós fomos lá no Guará 1, e essas cestas foram nos dadas pela Igreja de Deus do Guará, a Igreja de Deus Betel, ali na QE4 do Guará, uma igreja muito grande, e a gente já passou a cesta, se você puder ver, tá aqui, nós fizemos na segunda-feira 10 cestas, entregamos 10 cestas básicas para os irmãos, já foram entregues, e uma forma de dar assistência a esses irmãos. A cesta é uma cesta simples, mas a gente fez com todo o amor, com todo o carinho aos irmãos. Então, que Deus esteja abençoando. A gente vai orar, mas antes a gente só quer lembrar que domingo agora é ceia do Senhor, e o culto começa às 18h30 e você é bem-vindo para essa ceia do Senhor. Faça a sua ceia em casa. Não deixe de
você ter a sua comunhão. Então, as famílias, a gente fez a ceia da Páscoa. Tem o pão, tem o suco de uva e nós vamos fazer a ceia na nossa casa. Se você quiser fotografar e mandar, será bem-vinda, tá certo? Terezinha, que Deus te abençoe, querida. Mas eu queria assim, pedir aos irmãos que preparem a mesa. O culto começa às 18h30, nós teremos a ceia do Senhor. Com certeza será uma bênção e Deus estará visitando as nossas vidas. Então, nós estaremos agora orando ao Senhor, pedindo a graça do Senhor sobre nós. Agradecemos você ter estado conosco nessa transmissão, nesse culto online, uma alegria muito grande. E dizer, irmãos, a gente está com muita saudade dos amados, viu? Então, Diogo? Sim. Nós estamos com saudade, viu, irmãos? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Que o Senhor ordene a vida sobre cada um de nós, a bênção sobre cada um de nós. Se mantenha forte no Senhor. Fique em casa. Use máscara. A partir de amanhã, todos que sairão na rua têm que usar máscara. Use máscara, se cuide, interceda pela família dos que já perderam seus entes queridos. Até o presente momento, 5.466 mortos no Brasil, irmãos. É um número importante, são muitas vidas que partiram para a eternidade. E vamos orar ao Senhor agora. Vamos orar para que o seu Deus nos abençoe, que o seu Deus nos guarde, que o seu Deus tenha misericórdia de nós. Curve sua fronte. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, Senhor Deus, de ensino da tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento espiritual, para que nós possamos compreender as verdades da tua palavra, os segredos do teu coração. Meu Deus, em nome de Jesus, visita agora a vida dos teus servos e servas, toma cada um diante de ti, estabeleça paz, estabeleça segurança, tranquilidade, que a tua presença, Senhor Deus, esteja cercando a vida, que nós possamos de fato ter comunhão contigo, comunhão com os outros, andarmos na luz. Termos, Senhor Deus, isso como uma premissa maior. E nós, Senhor Deus, estendemos a nossa mão a favor dessas famílias que perderam seus entes. Ó Deus, visita essas famílias, tenhas misericórdia. Senhor Deus, toma as autoridades sanitárias do nosso país, que estão envolvidas no combate ao Covid-19. Esteja sobre eles, Senhor Deus, que logo, logo se ache o recurso da vacina, que logo, logo se tenha uma solução plausível. Visita todo o nosso país, visita, Senhor Deus, o mundo, Senhor Deus, tenhas misericórdia, que ao cabo, Senhor Deus, dessa pandemia, Deus possa ter melhorado muito as relações entre as pessoas, um mundo de mais respeito, um mundo de mais amor, um mundo de mais consideração. Meu Deus, tenhas misericórdia, Senhor Deus. Abençoa o teu povo, Senhor Deus. Guarda a tua igreja, que a igreja do Senhor brilhe, que a igreja do Senhor floresça, que a igreja do Senhor se fortaleça na graça que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, que o Senhor Deus esteja sobre vocês. Manuel, que Deus te abençoe, Manuel Messias. Pai, abençoa o teu povo. No mais, irmãos, vive em paz, andai em amor, e o Senhor vosso Deus estará sobre vós. Eu vos abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Até domingo, às 18h30.